E aí pessoal, beleza? Prof. Ravan Leão, Instagram @Prof. Ravan Leão. Voltando aqui rapidamente para deixar uma dica super rápida para você que vai fazer AGPEM, OAB, PCDF, a respeito da Lei 7210 de 84, da Lei de Execução Penal, da LEP. Beleza. O que a gente vai trabalhar hoje é a figura do egresso. Que figura é essa? Que instituto é esse? O que é o egresso em âmbito de LEP? Simples. O ingresso é aquele que está ingressando, entrando. Egresso é o que está saindo. Em se tratando de LEP, a gente tem o conceito de egresso lá no artigo 25, que diz o seguinte, no artigo 26, aliás. O artigo 26, ele preconiza que o egresso é o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Então, na data que sai do estabelecimento, conta-se 1 ano, este aqui, durante esse ano, é considerado egresso. Beleza. E esse liberado definitivo, ele está descrito quem é o liberado definitivo na LEP. A LEP não traz o instituto definindo o que é o liberado definitivo. Para a doutrina, como eu falo para vocês, eu uso a obra do Fábio Roque e essa obra do Júlio Fabrini Mirabete, de 1984, ao nível da obra, lá antes da Constituição. A obra de 88, aliás, ainda a Constituição ainda não havia sido promulgada, tá? Para esse doutrinador e para os demais, essa figura do liberado definitivo é aquele que cumpre a sua sentença, cumpriu a pena, extingue-se a punibilidade, lá no artigo 107 do Código Penal, beleza, liberado definitivo. O liberado definitivo é aquele também que recebe o instituto da desinternação. Ó, tô aí hoje com o parceiro, professor Ronaldo Paiva, parceirão, estamos arrebentando aí, quebrando tudo aí no processo concurso, vamos para cima, esse povo todo aprovado no AGPEM de Goiás, tá? Então, galera, ó, liberado definitivo, eu tenho esse camaradinha, ó, eu tenho o camaradinha que cumpre sua sentença, liberado definitivo. Outro também o que é desinternado, lembrando que a internação ela é a consequência, né, ela surge na medida de segurança. Porque aquele cidadão que cometeu um fato típico, cometeu um fato ilícito, mas ele não tem culpabilidade por ser inimputável, ele é considerado periculoso. E por haver periculosidade, ele recebe, ao invés de consequência, que é aquele que tem a culpabilidade lá, é aquele que vai receber a pena, ele recebe medida de segurança. E aí, essa desinternação, tá, pessoal? Salvo engano, o artigo da desinternação tá ali no artigo 179. Lá no artigo 197 fala que o agravo e execução não possui efeito suspensivo, ou seja, você entra com agravo, mesmo assim segue o curso do processo. Em se tratando da desinternação, neste caso, no artigo 179, ou é 176, salvo o melhor juízo, é 179, salvo engano, lá diz que, neste caso, a figura do recurso cabe efeito suspensivo. Então, para o que está acontecendo e avalia o recurso no caso da desinternação, tá bom? Então, vamos lá. O desinternado é egresso? É, porque é liberado definitivo. Aquele que cumpre a pena é egresso? É, porque é liberado definitivo. Ponto. No inciso 2, eu tenho um liberado condicional. Como é isso, professor? O que é ser um liberado condicional? É alguém que está liberado com algumas condições. Lembra quando a gente era adolescente, que o pai liberava para festinha, mas tinha que votar tão horário, não podia ir com ciclano, com beltrano? Do mesmo jeito. Eu tenho o livramento condicional, lá no artigo 83 ao 90 do Código Penal e também do artigo 131 a 146 da LEP. O livramento condicional é aquela pena superior a 2 anos que poderá ficar livre, atendidos os requisitos ali previstos no Código Penal e na LEP. Essa liberdade condicional, ela dura quanto tempo? No tempo que restar da pena. Diferente da suspensão condicional da pena, que é de 2 a 4 anos, período de prova. O período de prova do liberado condicional é o tempo de pena que lhe resta, ok? Então nós sabemos agora que eu tenho quem? Eu tenho liberado definitivo, aquele que cumpre a pena, eu tenho o desinternado também como liberado definitivo, que são pessoas consideradas egressas, e tenho também o liberado condicional considerado egresso durante o período de prova. Isso é o que está na LEP expresso. E a doutrina da jurisprudência ainda ajusta o seguinte: se prorrogar o período de prova, também é considerado prorrogável a questão do
egresso, beleza? Agora, gente, o que você tem que saber? Já que a gente já sabe quem é o egresso, o que ele tem direito? Ele faz jus à assistência prevista na LEP. A assistência para o internado ou para o preso, tranquilo, tratada lá no artigo 10 e 11, nós temos um mnemônico que eu inventei, que eu trabalho, que é mate o Saul no júri, porque ele é educado, social e religioso. Mate de assistência material, saúde, júri de jurídica, beleza? Educado de educação, social de assistência social e assistência religiosa. Essa assistência também vai ser dada ao egresso, ficar de olho nisso aí, por força do artigo 10, parágrafo único, ok? E o artigo 11, ele traz o rol de quais as modalidades de assistência vão ser oferecidas para esse egresso, para o preso e para o internado. Ponto. Outra coisa também que nos interessa é que o egresso, já que ele está fora, o trabalho, pessoal, para a doutrina é a pedra fundamental para o preso e para o egresso, porque o trabalho é capaz de incutir na mente daquele delinquente um comportamento distinto do mundo que ele vivia, no mundo da criminalidade, buscando inseri-lo, integrá-lo novamente à sociedade. Parece algo utópico, algo para além do real, mas é o que vai cair na prova e é o que está na LEP. É isso que vale pra gente, beleza? Tranquilo. E outro detalhe, nessa figura do egresso, há também a questão do trabalho da comunidade, tá, pessoal? A comunidade atuando para ajudar nesse processo ressocializador, a gente tem o chamado, sabe o quê? O sopro de liberdade na doutrina de Miguel Reale, citada no livro aqui do Júlio Fabrini Mirabete. Olha que beleza. Sopro de liberdade é o trabalho da sociedade na vida do preso e do egresso no que tange o trabalho, ok? Então o trabalho é um elemento essencial também para o egresso. Ponto. Belezinha. Outra coisa que você tem que ficar de olho. A assistência para o egresso, ela tem a finalidade de orientar esse egresso, apoiá-lo na reintegração da sociedade. Essa concessão, pode haver uma concessão de alojamento e alimentação por 2 meses. Olha só, eu concedo alojamento e alimentação por 2 meses, beleza? Permitido uma única prorrogação, com condição de declaração emitida pelo assistente social que o acompanhe, de bom desempenho da tentativa de arrumar um trabalho. Então ele mostrou que queria buscar um emprego, não deu certo, pode haver essa prorrogação por mais 2 meses, ok? Ficar de olho aí, Leão de Judá, um grande trabalho social de artes marciais feito aqui na Ceilândia. José Corrêa, um parceiro, cara aí que desde que eu comecei a treinar aí, sempre foi bacana aí o trabalho da Leão de Judá conosco aí. Por isso que me chamou de Ravão Leão, porque eu lutava pela Leão de Judá, tá? Academia Leão de Judá, é essa que é a ideia. Aí olha só, galera, então vamos lá. Para o egresso, eu tenho o egresso, aquele 1 ano após a sua saída do estabelecimento é considerado egresso. Mas só por 2 meses eu vou dar alimentação e moradia. E esse local adequado de alojamento para ele pode ser, por exemplo, o patronato. Pode ser o patronato. Ele pode acabar ficando lá na conta do patronato. Tranquilo? Beleza, sem estresse. Outro detalhe aqui é... Deixa eu ver outra coisa aqui. Egresso. O Conselho Penitenciário, no momento que ele está supervisionando os patronatos, ele pode também supervisionar a assistência ao egresso. Esse egresso está sendo assistido, ele está recebendo essas condições. Se ele não está recebendo essas condições, já é um problema jurídico que a ser enfrentado. Então, além dessa figura do egresso, ele também recebe a fiscalização se ele está recebendo assistência por parte do Conselho Penitenciário, tá? Lá no artigo 70 fala sobre isso. Outra coisa que a gente tem é que o patronato, público ou particular, é destinado para prestar assistência aos albergados e aos egressos. Isso está no artigo 78, beleza? Ficar de olho nisso aí. Outra coisinha. 82. Os estabelecimentos penais, eles são destinados ao condenado, à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Os estabelecimentos penais são voltados para ele. Qual estabelecimento penal que é voltado para o egresso? O patronato, tá? Ficar de olho nisso aí. Beleza. E para fechar,
a gente tem aqui, pessoal, lá no artigo, nas disposições gerais, a partir do artigo 82, a gente tem aqui no seu parágrafo, no parágrafo 3º do artigo, no parágrafo 2º do artigo 85, que diz que conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados e os egressos, que se dediquem às obras públicas ou aproveitamento de terras ociosas. Então, nessas duas situações também podemos ter a figura do egresso. Tranquilo? Então, o que a LEP mostra para vocês sobre o egresso, eu acabei de citar nesses 11 pontos que a gente passou em 11 locais dentro da LEP. A gente fez um estudo de cerco e bloqueio, ok? Agora, trazendo para uma redação, você vai dizer o seguinte, que o trabalho do egresso está intimamente ligado à terceira finalidade da pena. A primeira, a prevenção, a segunda, a retribuição e a terceira, a ressocialização. Porque a integração social daquele apenado, ela é muito importante no momento intra-estabelecimento, mas pós-estabelecimento mais ainda, que é o momento de incutir, já deve ter sido incutido na cabeça dele o afastamento da criminalidade enquanto ele esteve preso, e nessa saída deve-se buscar o quê? Dar uma segunda possibilidade de se mostrar um sujeito de direitos e obrigações frente à sociedade brasileira. Então o trabalho com o egresso é importante a participação do Estado nas políticas públicas de emprego, de trabalho, de educação, bem como o empresariado, por exemplo, o próprio Júlio Fabrício Mirabete, ele cita o importante trabalho do chamado terceiro setor, das ONGs, das OSCs, da própria maçonaria, das entidades empresariais, ou seja, que aqui, em se tratando das entidades empresariais, a gente está falando do segundo setor da economia, né? Que o primeiro setor é o setor público da economia, o segundo, a iniciativa privada. No caso da economia não, do setor social, desculpa. No caso social, estou falando da situação social. Primeiro setor, Estado. Segundo setor, iniciativa privada. Terceiro setor, a sociedade civil organizada. Não vamos confundir isso aqui com os setores da economia, tá? Eu falo rápido, acabei me perdendo aqui, mas rapidamente eu me alinhei. Beleza? Então vamos ficar de olho nisso aí pra gente não ficar vendido. Na redação você vai dizer que o egresso é aquele camarada, o liberado definitivo, seja por cumprimento da sentença, ou aquele desinternado, ou ainda aquele liberado condicional durante o período de prova. Estes liberados, eles são considerados egressos por um prazo de 1 ano durante a saída do estabelecimento penal e poderão receber alojamento e alimentação por 2 meses, permitido uma única prorrogação com a declaração do assistente social que ele fez por merecer e buscou o emprego e não deu certo. Beleza? É essa a ideia que você vai trabalhar em cima da LEP, da Lei de Execução Penal. Tranquilão? Então, essa é a nossa dica a respeito da LEP no que tange a questão do egresso, muito recorrente aí em concurso, pode até vir aí na redação. Políticas públicas voltadas ao sistema prisional. A ideia das políticas públicas voltadas ao sistema prisional é ultrapassar, vencer a jurisprudência que o STF chama de estado da coisa inconstitucional, que o sistema prisional não está modificando aquele homem delinquente, não está não incutindo nele um dever social, a dever de mudança, que ele errou para com a sociedade, e nisso só muitas violações. Então a gente está colocando dentro do ambiente de segregação e transformando ele num animal racional mais violento do que ele já entrou. Mas não é por culpa do agente penitenciário A e nem do agente penitenciário B, que ao meu ver são heróis, corajosos pra caramba, gente. Cara que se propõe a trabalhar sistema socioeducativo, unidade de internação, presídio, polícia. Eu vou falar até corajoso, guerreiro, porque tu pode tomar uma facada a qualquer hora no pé do pescoço, tu pode qualquer hora tomar um tiro, tu pode qualquer hora ir a óbito, entendeu? Então é quem gosta, quem quer isso pra si e tal, beleza? Então essa é a nossa dica a respeito do egresso. Muita atenção nos artigos que eu citei para vocês, no artigo 10, no artigo 11, no 26, no 25. Sempre estão falando a respeito da figura do egresso. Vão e vençam, e por vencidos não sejam conhecidos. Valeu!